Bom dia a todos vocês. Nós hoje vamos dar início a mais um evento da nossa disciplina de pós-graduação, Gestão Pública e Responsabilidade dos Administradores, em conjunto com o nosso grupo de pesquisa Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização, no sentido de fomentar o interesse e o estudo dos assuntos voltados a essa temática da responsabilidade dos gestores públicos. Então, nós agradecemos a presença de todos. Este é um evento e um material que será produzido e disponibilizado para todos vocês no nosso canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério, e é material também que integra a nossa disciplina e as atividades do nosso curso de pós-graduação stricto sensu na USP sobre o tema da gestão e da responsabilidade dos administradores. Nós vamos receber hoje o doutor Valdir Simão, que será apresentado pelo nosso colega docente André Castro Carvalho, que vai falar sobre o tema Gestão Pública, Estratégias, Riscos e Recompensa. Então, antes de passar a palavra ao palestrante e aos demais docentes, eu só gostaria de registrar os meus agradecimentos ao doutor Valdir Simão por essa colaboração. Está abrindo o nosso curso, doutor Valdir, está dando uma colaboração enorme para o direito, não só financeiro, que é a minha área, como também o administrativo, e num tema que nós estamos começando a explorar, né? Estamos fazendo com que a academia passe a se interessar de uma maneira mais específica e intensa sobre esse tema, e alguém com a sua experiência prática, que já tratou diretamente com o assunto, sabe os graves problemas que existem e que a academia tem o dever de colaborar pelas dificuldades de todas as naturezas, mas no nosso caso mais especificamente jurídicas, e vamos procurar com a sua colaboração a partir de hoje, pela qual nós agradecemos, a tentar dar essa colaboração. Então, fica esta como apenas a nossa retribuição que nós vamos poder dar ao tema da gestão pública, no sentido de tentar aperfeiçoar a interpretação do ordenamento jurídico nesse tema. Então, muito obrigado, doutor Valdir, seja bem-vindo aí à Faculdade de Direito da USP virtual. Eu que agradeço. E a essa colaboração que você vai nos dar. Obrigado mesmo. Obrigado. Eu vou dar a palavra aqui aos professores Estevão e Tiago, e, por último, o André, que vai lhe fazer a apresentação para todos os nossos alunos. Muito obrigado. Tiago e Estevão, à vontade. Bom dia, doutor Valdir. Bom dia. Com grande prazer, eu me junto aos votos de boas-vindas a esse curso. O senhor, como foi dito, é o primeiro palestrante, vai abrir com chave de ouro já, espero que fechemos também, mas certamente vai abrir com chave de ouro já, o nosso curso de palestras, na verdade, e a sua presença é fundamental aqui, agradeço muito em nome dos professores também do curso. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia, doutor Valdir. Também agradecê-lo pela presença, e é um enorme prazer tê-lo aqui nessa palestra inaugural. Muito obrigado, professor. Bom dia a todas e todos. Bom dia, doutor Valdir, um prazer termos aqui a sua experiência e conhecimento no tema relativo a administradores públicos. Vou fazer uma breve apresentação e já lhe passo a palavra. Valdir Moisés Simão é advogado com atuação em compliance, investigações internas, acordos de leniência e relações entre as empresas e o Estado, e consultor em gestão pública e governança corporativa. Auditor fiscal da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil por 29 anos, ocupou vários cargos na administração pública, entre eles os de ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, secretário da Fazenda, presidente do INSS, secretário adjunto da Receita Federal e secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República. Doutorando em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca,
e Master Universitário em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá. É palestrante e professor de pós-graduação em Direito. Novamente, bem-vindo, doutor Valdir. Muito obrigado. Um bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer muito esse convite. Eu me sinto muito honrado em poder falar para vocês sobre um tema tão difícil, né? É tão árido, que os próprios gestores públicos, nem a maioria dos gestores públicos, não se aprofunda no tema da gestão pública, principalmente na dimensão de orçamento e finanças, né? Então, eu quero agradecer muito o professor Conte, professor André, professor Ahara, professor Estevão, por esse convite. Eu quero também dizer que é um prazer enorme falar para os nossos estudantes e a importância de a faculdade, a academia, se aprofundar no tema. Eu me lembro, Conte, uma das primeiras reuniões que eu fiz como ministro do Planejamento, eu sempre fui muito afeto à questão do planejamento público, e era uma discussão sobre a dotação orçamentária. No Brasil, a gente criou um sistema em que você tem um planejamento orçamentário legal, mas na prática você tem um outro planejamento, que é o financeiro. E, na verdade, o orçamento federal hoje deixou de existir, né? O que você tem é uma dotação financeira que é gerenciada lá com mãos de ferro pela Secretaria do Tesouro. E eu me lembro de uma reunião com todos os ministérios e falando sobre dotação, falando sobre a execução orçamentária, e a minha percepção é que a grande maioria das pessoas, e eu estava falando para o alto staff dos ministérios, a grande maioria não sabia do que eu estava falando. Então, é muito comum na gestão pública pessoas até bem preparadas, bem intencionadas, que fizeram carreira na própria administração pública, assumirem cargos de gestão sem o preparo e o conhecimento necessário para fazerem um bom trabalho e, principalmente, para que não se impliquem depois num processo de tomada de contas que pode levar anos, pode levar embora a reputação do gestor e criando, inclusive, dificuldades no futuro para a defesa da sua honestidade, dos atos que praticou. Então, é um tema bastante importante e que bom que vocês estão se debruçando sobre eles. Quando o professor me convidou para falar dessa aula inaugural, eu sugeri um tema que acho que é muito importante, que é uma reflexão sobre o papel do gestor público e o que um administrador público tem que cuidar desde o momento em que ele é convidado para ocupar um cargo até o momento de entregar para o seu sucessor, para que ele consiga efetivamente fazer as entregas que são necessárias, né, que são a missão institucional do órgão, da unidade, da empresa estatal, da secretaria que ele irá comandar. E essa reflexão, eu tive condições de sintetizá-la num livro que teve até a colaboração do professor André, que nós chamamos de Manual de Sobrevivência do Administrador Público. E é um pouco disso que se trata. Como é que eu sobrevivo nessa selva que é a administração pública? E o que eu costumo dizer é que a administração pública é para o gestor assim como a esfinge, que te olha diariamente nos olhos e diz: decifra-me ou te devoro. Certamente, boa parte de vocês conhecem gestores que acabam sendo devorados pela máquina pública, saem sem fazer entregas e chutando o balde, como se diz, dizendo que, olha, eu não consegui fazer porque a burocracia não deixa, né? Ou saem implicados, como eu disse, em prestações de contas, em processos em ações de probidade administrativa. Então, alguns cuidados precisam ser necessários. De antemão, eu digo que a gestão pública, ou atividade pública, a carreira pública, para aqueles estudantes que querem seguir uma carreira no setor público,
tem uma recompensa. E a recompensa é a satisfação de servir. Nada além disso. Porque, em que pese hoje nós contarmos ainda com algumas carreiras bem estruturadas, com uma remuneração inicial bastante relevante comparada à remuneração no mercado, esse é um cenário que tende a mudar. Ontem, o governo federal já encaminhou uma proposta de reforma administrativa para o Congresso, e não tenho dúvida que uma das dimensões dessa reforma será diminuir o valor de entrada nas carreiras do setor público, o valor da remuneração de entrada. Então, o que traz de recompensa ao setor público é essa satisfação a poder servir, poder ajudar a melhorar a vida das pessoas, que é o papel principal da administração dos órgãos públicos. Para além disso, se o que a pessoa pretende é desenvolver uma carreira gerencial dentro da administração, as recompensas são as mesmas. O que se tem de agregação na remuneração é algo muito pequeno comparado à responsabilidade e os riscos que a pessoa assume. Mas a satisfação, a possibilidade de poder coordenar uma política pública, executar bem uma política, gerenciar bem os meios que são colocados à disposição daquele órgão para fazer entregas, também é algo que dá enorme satisfação. Muitos acham que a administração pública é algo simples. Se eu tenho sucesso como administrador privado, presidente de uma empresa, diretor, certamente eu terei sucesso como ministro de Estado, como secretário, como presidente de uma autarquia ou de uma estatal. Lê do engano. Nós temos limitações que não são próprias do setor privado, nós que eu digo, os administradores públicos. Nós temos que nos ater a questões legais, normativas, e ter que ter muito mais capacidade de manejar, em especial, as pessoas para que estejam motivadas para fazer entregas adequadas, do que no setor privado. Então, o nível de dificuldade, do ponto de vista da execução, da entrega, do alcance de resultados, eu sempre avalio que é muito maior. E essa reflexão sobre o papel do gestor público, como eu disse, acabou sendo sintetizada nesse manual, que é um conjunto de dicas práticas que vocês não vão encontrar em nenhum livro doutrinário sobre gestão pública, orçamento público, mas que trata do dia a dia da gestão. E ele é dividido em 10 passos, e ele começa o primeiro passo com a reflexão que todos nós que somos convidados para ocupar uma função pública, um cargo de comissão, temos que fazer. Que a primeira delas é a seguinte: eu estou preparado para enfrentar esse desafio? A grande maioria das pessoas, cada posição, cada organização, ela tem uma cultura diferente, um nível de maturidade de governança diferente, e é necessário que você se sinta preparado para o desafio que se apresenta a você quando você é convidado para ocupar um cargo de administrador público. A segunda questão é: que nível de dificuldade ou de autonomia, de independência eu terei para montar meu time, para executar as políticas da forma que eu entendo que devam ser executadas? Que nível de interferência eu terei? Porque no Brasil, todos sabem, isso é muito comum, acho que a gente tem evoluído no processo de seleção e alocação de pessoas em cargos públicos, mas é muito comum haver um patrocínio de um agente político. E quando eu falo patrocínio de agente político, eu não estou falando no sentido pejorativo. A pessoa é convidada, por exemplo, pelo presidente da República, pelo governador ou pelo prefeito. Não há um processo de seleção para ocupar aquele cargo. Se convida uma pessoa porque se imagina que aquela pessoa detém competências, conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o desempenho daquela função.
Mas essa reflexão a pessoa, o convidado, o futuro gestor tem que fazer. E esse processo de avaliação tem que ser muito bem feito antes que seu nome seja anunciado como futuro gestor. Muito bem. Se a decisão é seguir em frente, aceitar ocupar o cargo, antes da nomeação, antes da posse do exercício, é imprescindível que se faça um levantamento minucioso dos desafios da organização, com todas as informações públicas que estão disponíveis. Qual é a reputação da organização? Como é que ela tem lidado com as restrições orçamentárias, por exemplo? Qual é o nível de satisfação do destinatário da política pública daquela organização? Como é que é o clima organizacional? Como é que estão os servidores daquela organização? Para se ter um conjunto de informações, claro, para te ajudar a tomar a decisão, mas também para que você, quando chegue para assumir o cargo, já tenha capacidade de iniciar, desde o primeiro dia, um processo de mudança que será necessário. Esse processo de levantamento de informações tem que ser feito. É muito comum as pessoas se precipitarem, já darem entrevistas como futuro gestor, que é algo que tem que ser evitado. E no momento em que você é nomeado e toma posse, esse processo também tem que ser bastante cuidadoso. O processo de posse no cargo, dependendo da importância, não é uma cerimônia que seja algo para ser celebrado, mas sim um ritual, um processo, um ritual de passagem, que é o momento de apresentação do futuro gestor para a organização, para a clientela, para as pessoas que precisam ou interagem com aquela organização pública. E esse processo tem que ser muito bem cuidado. Não há principalmente se o gestor ele vem de fora da organização. E aí nós damos sempre alguns conselhos, do ponto de vista de postura, do tom do discurso que tem que ser apresentado. E é importante, neste momento, já demonstrar que você conhece quais são os desafios da organização, listando de 3 a 5 desafios, e que você irá enfrentá-los, e irá alcançar os resultados que se esperam. Sempre o cuidado com a pessoa que está saindo, que certamente deixará pessoas do seu time, da sua antiga equipe, na organização, e essas pessoas precisam ser conquistadas. Então, não é um processo simples. Muito bem. Esse é o primeiro passo, quer dizer, o processo de chegada no cargo. E pode ser, como eu disse, um processo de seleção, pode ser uma seleção, inclusive, externa. Hoje existem iniciativas com a participação de organizações da sociedade civil. Eu sou colaborador de uma delas, que é o Vetor Brasil, pessoas que queiram ocupar um cargo de comissão sem ser servidores efetivos, que fazem um processo em parceria com governos de recrutamento e preparo dos futuros administradores, mas pode ser um processo interno também, ou, eventualmente, você se apresentar como um pretendente para determinado cargo e ser escolhido pelo comandante, pelo chefe daquela organização. Muito bem. Terminado esse processo de nomeação, de posse, o gestor tem que começar a trabalhar imediatamente. É muito comum também as pessoas, nos primeiros dias, se perderem em agendas que não são importantes. No primeiro dia de execução, quando se senta na cadeira, o gestor vai receber um monte de pedido de audiência, de reuniões, de parlamentares, de pessoas que interagem com aquela organização e querem já se aproximar do futuro gestor. Esses primeiros dias, eu costumo dizer, é um período de reflexão interna. O mapeamento que se fez quando se estava fora da organização agora precisa ser aprofundado. Será que eu errei no diagnóstico?
existem coisas aqui que eu preciso me preocupar. Qual é o acervo de decisões que não foram tomadas? Como é que eu consigo fazer com que a organização já me veja legitimamente como gestor? Como é que eu consigo fazer com que as pessoas da organização compreendam a missão da organização e aceitem os ajustes que precisam ser feitos, que sempre serão feitos com bastante cuidado? Então, esse momento inicial dos primeiros dias da gestão, os primeiros 30 dias, é de reflexão interna. E, como eu disse, se o gestor se perder muito em agendas que não são importantes, o tempo passou e certamente esse tempo será perdido e poderia ser utilizado para a construção de um novo modelo de gestão, que é o que se espera do gestor. E aí nós falamos do terceiro passo, que é a transformação da organização. Quando há uma mudança de gestão numa organização, isso se deve a uma transição natural decorrente do processo democrático. É muito comum, quer dizer, que um novo agente político, um novo governante, presidente, o governador, o prefeito, queira montar o seu time. Então, as mudanças, principalmente nos cargos mais elevados, mais estratégicos, são recorrentes a cada 4 ou, no máximo, 8 anos. Também por uma questão, por exemplo, de insuficiência de desempenho do gestor anterior, quando há uma ruptura da confiança entre quem nomeou e o nomeado, o gestor, o processo de mudança é inevitável e quase sempre é traumático. Eu vou falar isso lá no final da minha palestra. Ou então, por própria decisão do gestor. Em algum momento, você, como administrador público, percebe que já não tem mais a energia, a motivação, não tem boas ideias para continuar liderando, gerindo aquela organização. Então, está na hora de sair, até para o bem da própria organização. Então, esse processo de mudança sempre acontecerá na administração pública, com uma certa frequência. E o que se espera do futuro gestor? Os ajustes necessários para a transformação da organização. E eu costumo dizer que você não consegue mudar a cultura de uma organização se você não compreendê-la. É muito comum as pessoas, gestores que assumem uma posição, querem enfrentar a cultura organizacional de peito aberto, sem compreendê-la. Isso pode fazer ter um efeito no curto prazo, mas dificilmente isso se traduzirá num processo de transformação da cultura organizacional, que é o que se espera de você. O processo de transformação de uma organização pública não é um processo de curto prazo. Provavelmente, o gestor que está iniciando esse processo não verá o fim desse processo de transformação. Isso certamente demora, no mínimo, 4 anos, 5 anos, para que a nova cultura organizacional, o DNA da organização, seja transformado para aquilo que se pretende. Mas esse processo precisa ser iniciado sempre. E a legitimidade daquele que comanda a organização para conduzir um processo de transformação organizacional se dá na medida em que ele respeita o legado, ele compreende a cultura organizacional, respeita as pessoas que fizeram o trabalho até então e aponta com evidências claras quais são os rumos e os ajustes que precisam ser feitos. Esse processo tem que ser feito com bastante cuidado. E eu costumo dizer que existem 3 eixos de pressão que precisam da atenção do gestor. O primeiro deles, não por ordem de preferência, é o próprio governo que nomeou o gestor. O gestor será cobrado diariamente para entregar resultados, porque a autoridade pública, o governante, será cobrado no processo democrático. E essa cobrança é legítima, porque, em regra, são compromissos que foram assumidos durante o processo eleitoral. E é legítimo que o agente político que foi eleito com aquela plataforma queira entregar. E quem vai materializar, quem vai instrumentalizar a política é o administrador público, é o burocrata público.
Então, esse é o primeiro eixo de pressão. O segundo eixo de pressão são os servidores. Os servidores também têm expectativas e aspirações que são legítimas. E o administrador não pode descuidar, porque sem uma máquina azeitada, uma força de trabalho motivada, engajada, o risco de sabotagem, de greves é muito alto. E é muito comum acontecer isso no setor público. Então, ganhar legitimidade junto aos servidores é também abrir um processo de diálogo constante e permanente, buscando sempre melhorar as condições, as rotinas de trabalho e dentro do necessário. Não pode haver um processo de captura da organização pública pelas corporações, o que é muito comum também acontecer. E o terceiro eixo de pressão, que é o mais importante, é o da própria sociedade, o destinatário da política pública. Nenhum gestor sobrevive muito tempo se a qualidade da prestação de serviço público não for boa. As reclamações serão constantes e, certamente, se não for possível transformar a prestação de serviço, melhorar a qualidade da prestação de serviço, esse gestor não se sustentará no cargo. Muito bem. Eu não falei aqui do sistema de controle, que é uma pressão constante, 24 horas por dia. E nós dedicamos, né, André, um capítulo específico para essa questão do sistema de controle. Muito bem. Compreendido que você precisa estar preparado desde o início, cuidar desde os primeiros dias de assumir o controle da organização de uma forma legítima, transparente, identificando os gargalos, as pendências, e depois, iniciando um processo de transformação, nós temos o quarto passo, que é o planejamento. Planejamento público, planejamento que eu digo, não é um planejamento... A nossa legislação, do ponto de vista de planejamento público, ela é muito importante, mas, ao mesmo tempo, ela é carente do ponto de vista da amarração necessária entre as missões dos diversos órgãos públicos. Nós temos um plano plurianual, que é um período curto, de 4 anos. Temos uma lei de diretrizes orçamentárias anual e uma lei orçamentária anual. Mas falta algo que amarre o sistema de planejamento público para uma visão de futuro um pouco mais distante, mais longa, de longo prazo. Nós não sabemos que país nós estamos construindo. Talvez esse seja uma das maiores dificuldades hoje no Brasil. A administração pública não sabe que país quer construir. Até porque essa visão ela transcende o período eleitoral. E nós não conseguimos fazer até hoje uma concertação social, um diálogo entre governos, entre o Estado e a sociedade, para a definição das prioridades para o país. E é muito difícil fazer isso, não só por essa questão temporal, de eleições, o sistema de planejamento, mas principalmente porque o Brasil é um país ainda muito desigual, em que as necessidades nas diversas regiões são muito díspares. Ainda temos dificuldade de oferta e democratização de oferta de oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras. Então, portanto, o planejamento intra-organização ele é muito importante. E, de alguma forma, ele precisa ser conectado com esse planejamento de país. As organizações públicas precisam ter a percepção, a clareza do papel que elas exercem na construção do Brasil que nós queremos. Então, elas não podem se ensimesmar. Toda organização pública ela tem uma importância estratégica para o país. Se não tiver, é porque ela deveria deixar de existir. E o planejamento, também nós conseguimos no Brasil evoluir bastante nesse tema do planejamento. O planejamento é algo que precisa ser respeitado como instrumento de gestão da organização, e não do gestor. É muito comum também, aliás, eu já vi isso, gestores que assumem a posição de comando numa
numa autarquia, por exemplo, e na primeira reunião com a equipe de planejamento, simplesmente diz, olha, eu não quero nem conhecer o planejamento estratégico da gestão anterior. Então, um planejamento estratégico não é de uma administração, é da organização. E ele precisa ser construído com uma metodologia que defina claramente essa visão de futuro conectada à visão de país que se pretende construir, com objetivos bem estruturados que permitam o alcance dessa visão de futuro, com indicadores e metas para esses objetivos, com planos de ação que precisam ser bem executados, e com responsabilidades. E esse planejamento ele precisa ser avaliado constantemente pelo nível estratégico da organização. Se possível, inclusive, contratualizado internamente na organização. Os objetivos, as metas, os indicadores. E é um instrumento também que o gestor vai utilizar para prestar contas para os eixos de pressão, para o governo, para os próprios servidores, que precisam materializar, instrumentalizar o planejamento, e para o destinatário das políticas públicas. Muito bem. E aqui se pode utilizar a metodologia de planejamento que se queira, desde que se tenha clareza do que se está se construindo, quais são os objetivos, qual é o passo a passo, quais são os caminhos para te levar àquela visão de futuro. Um quinto passo, que é também muito importante, é a construção de um time. É muito comum, as pessoas têm muita dificuldade, principalmente em organizações públicas, de lidar com essa questão de substituição em posições de comando. Boa parte das organizações públicas contam com cargos em comissão. Em algumas organizações, como a Receita Federal, por exemplo, os cargos são privativos de servidores efetivos daquele órgão. Em outras organizações, você pode ter outsiders, pode ter pessoas que venham exclusivamente para ocupar cargos em comissão. Mas os cargos em comissão nas organizações públicas no Brasil se ampliaram demasiadamente. Então, se tem chefe de departamento ou de serviço para coisas que não fazem muito sentido. Quer dizer, que não necessariamente são unidades de entrega. E essas pessoas acabam sendo alçadas a uma posição com cargos talvez não relevantes do ponto de vista da remuneração, mas com responsabilidades regimentais e estatutárias. O processo de escolha dessas pessoas é muito ainda feito com a imagem e semelhança do próprio gestor. Ou seja, ele identifica na organização as pessoas que ele conhece que pensam igual a ele, que é um erro enorme, é um equívoco muito grande. É muito importante que as organizações abram, democratizem a possibilidade de ocupar cargos na estrutura da organização. E isso pode ser feito de várias formas. Formas mais sofisticadas, como um processo seletivo, com provas e títulos, ou formas mais simples, com um banco de competências em que as pessoas manifestam interesse em ocupar cargos e se identificam dentro de um padrão, de uma matriz de qualificação, quais são as pessoas que têm condições de ocupar essa posição. Mas é muito importante também que as organizações preparem os servidores para ocupar essas posições. Como eu disse, grande parte das pessoas acabam sendo alçadas para uma posição de comando sem estarem preparadas para serem gerentes. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu fui acho que um bom técnico como auditor fiscal. Em algum momento me disseram, olha, você é um excelente técnico, dá aula, forma, então você vai ser gerente. Mas ninguém me disse como é que eu deveria gerenciar a unidade. Ninguém me explicou o que é orçamento público, o que é uma licitação. Eu era auditor fiscal. Então, esse preparo ele é necessário. Como é que eu lido com gente? Como é que eu motivo as pessoas? Como é que eu cuido para que a organização tenha um bom clima organizacional, que não haja assédio, que haja respeito entre as pessoas?
Como é que eu cuido para que os servidores compreendam a missão institucional e respeitem o destinatário da política pública? Porque boa parte das organizações ainda veem o cidadão como um número, como um processo. Isso é um erro enorme. Quer dizer, a pessoa, o destinatário da política pública, tem que ser visto como uma pessoa que está ali, às vezes nem é para exercer direito, é para cumprir obrigação. Você ter filas em organizações públicas, como uma que eu pertenci, que é a Receita Federal, para cumprir obrigação, é algo terrível, quase que inaceitável. Então, essa compreensão, a motivação, a transformação da organização depende de uma liderança que seja inspiradora. Esse é o papel do administrador. E as pessoas, como eu disse, são alçadas aos cargos de administração, nem sempre estão preparadas para isso. Tem um ferramental necessário para isso. Ou se busca fora, uma formação que permita que você tenha capacidade de exercer a liderança, ou então, certamente, o gestor ele vai naufragar. Dificilmente ele conseguirá exercer essa liderança que eu chamo de liderança inspiradora. Isso também tem mudado no governo federal, por exemplo. Nos últimos anos, já se tem feito um processo de formação de futuras lideranças. Eu tive condições também, algumas organizações que passei, de estruturar um processo de formação de pessoas que queiram ocupar cargos em comissão. Porque aí você já tem pessoas, no momento que você precisa, que vão se candidatar e estão aptas a exercer uma posição de comando. Mas imaginem nos 5.570 municípios do Brasil. Isso é algo ainda muito distante, do ponto de vista da governança, da qualificação da gestão. E sem uma boa gestão pública, você não tem bons serviços públicos. A gestão ela é necessária para que o órgão cumpra o seu papel. Muito bem. Junto com o planejamento e a formação do time, está a execução. A execução, o dia a dia, a tarefa, a entrega, é o mais importante de qualquer organização. Ela é mais importante do que a estratégia. Sem uma boa execução, você não consegue fazer as entregas que a organização precisa fazer. E como é que se faz uma boa execução? Primeiro, a cada período, que pode ser um ano, eu gosto de trabalhar anualmente, você tem que ter um plano de ação. Muito claro, objetivo, com ações, iniciativas, programas, projetos, em que se tenha um responsável, metas, indicadores que sejam monitoradas mensalmente. E que estejam conectadas àqueles objetivos estratégicos do planejamento. É claro que o que define a capacidade de execução é um planejamento bem feito, a disponibilização de recursos, a revisão e bons processos de trabalho e a motivação, e um time motivado. E essa execução tem que ser pilotada pela maior liderança da organização. Eu sempre costumei dizer também que o principal líder de uma organização é aquele que está comandando uma unidade de entrega. É onde acontece a política pública. É a unidade no INSS, é a agência do INSS. Toda organização, inclusive a sua maior liderança, tem que trabalhar para a unidade de entrega, para que as coisas aconteçam de forma adequada. Isso é tão, ao mesmo tempo, é tão simples de alcançar, mas no setor público, muito difícil, por uma falta de padronização, por uma falta de clareza, de envolvimento com a missão institucional. Eu acabei de sair hoje de manhã de um laboratório de análises clínicas e que tem um padrão de atendimento que é algo assim, é até irritante do ponto de vista da qualidade, do respeito no atendimento, no cuidado no procedimento. E o que custa? O que se tem ali? Treinamento, envolvimento, compreensão da importância do papel.
E no setor privado, ao final, sobrevivência. Porque se eu não trabalhar bem, eu vou perder meu emprego. No setor público, é possível alcançar esse nível de excelência, de envolvimento, quando o servidor percebe a importância do seu papel e vê a missão de servir como uma recompensa. A recompensa, mais uma vez, não é a remuneração, e sim essa satisfação de ver uma entrega de um serviço público para uma pessoa que precisa da atenção do Estado. Então, a execução no dia a dia, no chão de fábrica, é essencial, e ela é mais importante do que a estratégia. E ela precisa ser feita, pilotada pela maior liderança da organização. Depois, que é o 7º pilar do nosso manual, é a comunicação. Há uma deficiência do ponto de vista de comunicação nas organizações públicas que é terrível. Algumas organizações ainda têm uma comunicação hierarquizada, em que, para se compreender a missão institucional, para compreender a mensagem da liderança, se tem que ouvir várias pessoas. Claro que hoje a tecnologia nos ajuda bastante, inclusive com algumas interferências indesejáveis, né? Pessoas que acabam entrando no meio da conversa, como aconteceu aqui na nossa aula. Mas a comunicação nas organizações tem que ser em todos os níveis, sem barreira, numa via de mão dupla. É importante que as lideranças, os gestores públicos, comuniquem internamente a estratégia, os papéis, ressaltem que as pessoas recebam informações tempestivas sobre novas orientações, novas rotinas, que as lideranças, todas as lideranças da organização recebam informações sobre o que se espera delas. Ao mesmo tempo, essa comunicação tem que ir para fora da organização, para os stakeholders, tem que ir para o governo, tem que ir para o destinatário da política pública, porque a comunicação também é um processo de prestação de contas. Sem uma comunicação efetiva, é muito difícil para o gestor, para a organização, se legitimar. Nessa dimensão da comunicação, uma atenção especial tem que ser dada à imprensa. O relacionamento com a imprensa é muito importante, mas, ao mesmo tempo, existem riscos. O administrador público que vai se posicionar perante a imprensa precisa tomar cuidados, primeiro, ser transparente, respeitar o papel da imprensa, por mais que, eventualmente, possa trazer algum tipo de inconformismo, de irritação, a imprensa ela é importantíssima numa democracia e é preciso ser respeitada. Agora, o preparo para entrevistas é sempre necessário. E a imprensa ela não virá fazer uma entrevista para dizer que as coisas estão indo bem. Ela está apontando, legitimamente, mais uma vez, quais são as deficiências na prestação de serviço. E o gestor precisa aproveitar esse momento para internalizar essas reclamações, que certamente são captadas junto ao destinatário da política pública, para fazer as melhorias necessárias, cumprindo com o seu compromisso, portanto, de melhoria contínua. E tomando cuidado para não assumir compromissos que, porventura, ele não vai conseguir cumprir. Se não conseguir cumprir, ele precisa deixar muito claro quais são as necessidades, quais são os recursos que ele precisa para que aquele problema seja resolvido. E muito cuidado sempre com prazos, que esses prazos serão cobrados, sem dúvida alguma. O 8º passo, controles. Eu tenho acompanhado no Brasil, certamente vocês também, e a disciplina de vocês é muito importante para isso, uma reflexão sobre um fenômeno que alguns apelidaram de fenômeno do apagão das canetas, em que os gestores públicos não querem tomar decisão, porque as decisões hoje são arriscadas. Viver é arriscado. Ocupar um cargo público é arriscado. E se a pessoa não está preparada para tomar decisão, é melhor
não aceitar ocupar o cargo. Me preocupa muito esse discurso. Eu acho que tem, de fato, um fundo ali de preocupação da maioria dos gestores com relação à responsabilização pessoal, porque os órgãos de controle estão mais atentos, e alguns deles até muito raivosos, vamos dizer assim. Há uma sanha persecutória de alguns órgãos, que é incompreensível, né? Mas o bom gestor público, ele precisa, ele não pode abdicar da sua responsabilidade de tomar decisão. E tomar decisão implica, como eu disse, riscos, mas que podem ser mitigados, desde que você tome os cuidados necessários. Primeira questão, é muito importante que, desde o primeiro momento da gestão, que haja um pacto de relacionamento com o sistema de controle. Controle interno, controle externo, Ministério Público, se possível até com visitas, com reuniões, com prestação de contas, com um convite para acompanhamento no dia a dia da organização, nas reuniões de avaliação estratégica, para que se entenda que o sistema de controle entenda que você está tomando decisões baseadas em evidências, construindo políticas baseadas em evidências, executando políticas com um planejamento adequado, com um mapeamento e gestão dos riscos, e que a possibilidade de acontecer um erro ou de o resultado não ser alcançado faz parte da administração, em especial no caso de medidas inovadoras. O administrador público precisa inovar. E a inovação não é um fim em si mesmo. A inovação ela é necessária quando você não tem uma estratégia adequada para resolver um problema. Você não tem uma boa forma de prestar um serviço que não está sendo prestado ou que o nível de satisfação não é adequado. Não é inovar por inovar. A inovação ela faz sentido quando você tem que implementar uma política para a qual você não tem ainda os instrumentos, ou então quando você pretende executar uma política reduzindo os seus custos, ou reduzindo os seus impactos do ponto de vista de meio ambiente, enfim. Mas o processo de inovação pode ser pactuado com o sistema de controle. E comigo sempre deu certo. Quer dizer, a gente, por parte da burocracia, de um lado, receio do contato com o sistema de controle. Alguns, os mal intencionados, certamente têm justificativa para ter receio de contato, mas a boa burocracia, as pessoas bem intencionadas, precisam fazer essa aproximação, mas uma parcela entende que não tem que se relacionar e que o sistema de controle não pode interferir na gestão. Eu, pessoalmente, acho muito salutar que o sistema de controle se aproxime da gestão. É claro, isso não representa um processo de cogestão. Você não está compartilhando responsabilidade. Até porque o sistema de controle não quer assumir a gestão. Querem opinar, eventualmente, mas sem assumir. Mas o controle no Brasil, ele vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo e vem se aproximando do momento do ato decisório. Até pouco tempo atrás, quer dizer, esse processo se dava depois de meses, às vezes anos, do momento do ato decisório. É muito comum, ainda há casos em que a prestação de contas é avaliada depois de 5, 10 anos. Isso é terrível para o próprio administrador, porque quem vai avaliar suas contas não vai ter a percepção da atmosfera, das condições em que você tomou a decisão. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso nessa medida provisória que o governo federal encaminhou, que acabou ficando adormecida e foi questionada no Supremo Tribunal Federal, em que se pretendia dar uma conformação diferente para avaliação dos atos decorrentes da pandemia. Eu, se fosse administrador, preferiria ter o órgão público, o órgão de controle ao meu lado. Quando eu digo ao meu lado, é na sala do lado, e tomando
decisões, avaliando, fiscalizando no dia seguinte ou no mesmo dia em que eu vou tomando a decisão, do que ter uma avaliação depois de algum tempo. Então, essa aproximação da avaliação, da prestação de contas, da fiscalização, do momento do ato decisório, na minha opinião, qualifica a decisão, protege o bom administrador e evita que erros e eventuais prejuízos ao erário acabem ocorrendo. É terrível, porque o que sobra depois é a responsabilização do administrador. Você dificilmente um ato que causou prejuízo ao erário, quando avaliado, escrutinado pelo sistema de controle depois de anos, será possível recuperar o valor do dano, o valor patrimonial do dano causado à administração pública, ao patrimônio público. E em alguns casos, esse sistema de controle, o próprio controle, ele antecede o ato decisório. Há situações, por exemplo, no caso de concessões, desestatização, em que há consulta prévia ao sistema de controle. Até pouco tempo atrás, inclusive, para os acordos de leniência. O Tribunal de Contas, no âmbito federal, queria opinar antes de os acordos de leniência serem celebrados. Então, essa preocupação de o sistema de controle estar mais presente, na minha opinião, melhora o nível de governança da administração pública, qualifica o ato decisório e protege o bom gestor. Ao final, desde que se tome os cuidados, gestão de riscos, construção de políticas baseadas em evidências, execução feita com planejamento adequado, interlocução constante com o sistema de controle, o risco de responsabilização vai diminuindo bastante. E há já a compreensão do sistema de controle que o administrador ele tem limitações, e que erros eventualmente vão acontecer, não podem ser erros grosseiros, e que, em especial na inovação, há um risco maior de as coisas não acontecerem. Mas se você mapeou adequadamente, tem adequadamente os riscos, tem uma boa política de gestão de riscos, tem um bom ambiente interno de controle, é muito menor o risco de que as coisas não aconteçam. Dentro do sistema de controle, quando nós falamos de controle, nós temos que entender também que o principal controle, o controle se começa dentro da organização, dentro da gerência. O monitoramento da execução do plano é um sistema de controle. A gestão de riscos é um sistema de controle. E, mais recentemente, é muito comum que as organizações adotem também sistemas, mecanismos de compliance baseados no modelo que o setor privado vem adotando. Em especial, no âmbito da dimensão da integridade, com código de condutas, canais de denúncias, políticas, procedimentos, tratamento daquela denúncia dentro do processo disciplinar de correção. E a administração pública no Brasil já detém os instrumentos necessários para que isso aconteça. Talvez falte para alguns órgãos ou para alguns níveis de governo um aprofundamento para que essa cultura do controle seja internalizada, que ela não seja terceirizada somente para os órgãos como controladorias, tribunais de contas, Ministério Público, que tem essa responsabilidade numa segunda camada ou terceira camada de fiscalizar os atos de gestão. E com isso, quer dizer, eu acho que a possibilidade ou o risco de o administrador vir a ser punido diminui bastante. Uma outra questão importante que nós gostamos de ressaltar é a relação necessária do executivo, do gestor público, com os agentes políticos, em especial com o parlamento. É uma relação sempre muito delicada, difícil. Alguns administradores não gostam, mas ela é essencial. É o parlamento que aprova as políticas públicas, é o parlamento que aprova os recursos orçamentários, é o parlamento que legitima a ação governamental quando presta contas ao seu eleitorado, às suas bases eleitorais. Então, essa relação ela precisa ser construída de uma forma transparente, respeitosa e republicana.
O administrador tem que entender o papel do agente político. É claro que se o deputado, o senador, o vereador vai ao gestor público para pedir algo que não seja legítimo, a resposta tem que ser não. E aqui é como eu costumo dizer, com água gelada, com um cafezinho quente e a lei. O que é possível fazer e é legítimo tem que ser feito. Até porque ele pode trazer reflexões ou reclamações que são coletadas nas suas bases eleitorais, que apontam deficiência na execução das políticas do órgão público. E o gestor tem que estar atento para isso. Se as coisas não estão bem em determinada localidade, ele precisa entender o que está acontecendo, né? E tomar providências para a melhoria desse serviço. Agora, é muito comum também pedidos que não sejam prioritários ou que não sejam legítimos. Eu quero transferir um servidor daqui para a minha base. E o servidor foi lá, prestou concurso, prestou no Estado porque era mais fácil de entrar, talvez, mas depois procura um agente político para tentar uma transferência. E existem vacinas para isso. Olha, adotar um processo seletivo interno de remoção. Vários órgãos contam com algo desse tipo. Para diminuir o nível de interferência política na sua gestão. Mas essa relação sempre tem que ser respeitosa. E o gestor público tem que entender o papel do parlamentar. Muito bem, eu estou aqui encaminhando para o nosso final e o último passo é o momento de sair. A gestão pública é uma coisa interessante. Existem pessoas que se sentem muito à vontade e que não querem sair nunca da posição que estão, outras que não se adaptam, precisam sair rapidamente, outras que imaginam que estão executando um bom trabalho e, no meio do caminho, são substituídas, em alguns casos até por WhatsApp. Mas a verdade é que o que fica é que, cedo ou tarde, você vai deixar a posição que você ocupa, de liderança. Seja para uma posição melhor, para uma outra organização, ou para voltar para casa, ou para aposentadoria, ou para se transformar, ou tentar se transformar em advogado, como é o meu caso. Mas esse processo é inevitável. E o administrador tem que ter consciência disso desde o primeiro dia, desde o momento em que ele assume uma posição. O Diário Oficial circula diariamente. Ele pode ser demitido daí a alguns dias, dependendo de um posicionamento equivocado, uma fala mal colocada na imprensa, uma briga com o chefe que ficou irritado com uma entrevista que você deu. E essas revelações que a gente tem visto ultimamente, de forma escancarada, né, de brigas via WhatsApp, na verdade sempre existiram. O que não existia era o WhatsApp. Mas essa relação difícil entre líderes, liderados, as maiores lideranças, gestores, sempre aconteceu. E a instantaneidade da informação acaba tornando isso um pouco mais conhecido, em alguns casos, nos deixando escandalizados, né? Mas essas coisas, infelizmente, acontecem. E o processo de saída pode ser espontâneo, mas pode não ser espontâneo. Você pode ser demitido. E essa demissão nem sempre ela é transparente. A pessoa que te nomeou nem sempre vai te dizer, olha, não está dando, vamos procurar um substituto. Às vezes você vai passar por um processo de fritura. E esse processo de fritura é muito comum na administração pública. E esses sinais eles vão aparecendo. E aí vai muito da postura do administrador. Eu sempre, assim, a minha recomendação sempre tem que se pensar no bem da organização. A organização, o órgão, é mais importante do que o administrador, do que o gestor. E se eu percebo que eu perdi as condições para continuar liderando, e é algo que eu não consigo recuperar numa conversa, numa discussão de relação com quem me nomeou,
a melhor alternativa é me antecipar e sair. De forma transparente, sem sair brigando, a não ser que eu queira ser candidato a presidente da República, posso sair brigando, mas o respeito eu acho que é importante. Principalmente quem é da burocracia, que daqui a pouco vai estar em outro cargo, em outra posição. Em respeito à organização, às pessoas que fazem parte da organização, isso acaba um processo de saída traumático, acaba deixando sequelas. Deixando sequelas num time que, como eu disse, parte das pessoas, por exemplo, parte das pessoas que trabalharam comigo, que são meus amigos até hoje, estão servindo em vários ministérios hoje, em secretarias, e essas são excelentes profissionais. Então, em respeito a elas, para que elas não se sintam também maculadas por um processo de transição mal feita e não sejam ali negativadas numa eventual nomeação para futuros cargos, esse processo tem que ser feito também de forma bastante tranquila. Mas o mais importante aqui é que o administrador perceba que, cedo ou tarde, isso vai acontecer. E aí, é muito importante que, desde o primeiro dia, ele esteja organizando a sua prestação de contas. Desde o primeiro dia, que ele tenha mapeado as pendências, na medida em que forem sendo resolvidas, ele documentando aquilo que foi feito, porque, no final da gestão, ele precisa levar consigo aquilo que a política da organização permita levar de informações, para que ele possa, no futuro, responder a questionamentos do sistema de controle, no momento em que ele não estará mais na posição e terá dificuldade de acesso a informações. Se o processo foi traumático, ou se houve uma ruptura de modelo de mudança de governo, é pior ainda. Dificilmente o administrador vai ter informações necessárias para prestar contas daquilo que fez. Então, tudo aquilo que ele fez precisa ser documentado. E tudo aquilo que for possível do ponto de vista legal e das políticas do órgão, levar consigo para que você tenha, no momento adequado, as informações necessárias, também é importante levar. Assim, quando chegar o momento de prestar contas, você não precisa recorrer a quem está na sua posição, na sua anterior posição, para obter as informações. E, com isso, esse preparo, esse ciclo, que eu consegui repetir esse ciclo algumas vezes, porque eu acabei ocupando várias posições, ele garante para você, como administrador público, que você assuma uma posição, arrisque do ponto de vista de inovar, fazer entregas, melhorar a eficiência, reduzir custos, que é algo que tem que ser feito diariamente, principalmente no cenário de restrição fiscal, e, ao final, fazer uma entrega, que é a sua, talvez, a satisfação. Não há nada, o que eu como ex-administrador público, que eu guardo de recordação são manifestações de satisfação de pessoas, não só destinatários de políticas públicas, mas também dos próprios servidores, sobre você agir com responsabilidade e conseguir transformar a vida de uma pessoa para melhor. Acho que é esse o papel das organizações públicas e todos nós que lidamos com recursos públicos, nos propomos a liderar organizações públicas, temos que ter isso muito claro. Propósito. O propósito de uma organização pública é transformar a vida das pessoas, para melhor, obviamente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Valdir Simão. Aqui a gente tem que... Hoje, no novo normal, aqui nós temos que bater palmas virtualmente, né? Alguns dos programas já tem até palminhas, né? Acho que é o Zoom que tem palminhas, aqui o Google Meet não tem, mas sinta-se aplaudido. Obrigado. Pelas excelentes considerações. Mais do que uma aula para a pós-graduação, praticamente quase que uma aula de vida, vamos dizer assim, né? Ainda que seja a vida do administrador público.
Então, eu acho que para uma aula de um curso que tem por objetivo estudar com mais profundidade a responsabilização e a responsabilidade dos agentes públicos, eu acho que não poderia ter um perfil melhor do que uma introdução como essa que foi dada agora. Obrigado mesmo, né? Pode estar certo que nós aprendemos muito e não tenha dúvida de que já tivemos um spoiler, para usar a palavra mais moderna, do que seria um manual de sobrevivência do administrador público. O André já ia fazer a menção ao seu livro, ao lançamento, mas ele acabou esquecendo, mas vai fazer, né? Ele já disse que está numa pequeno compromisso emergencial agora, mas já vai voltar, já vamos dar até as informações. E nós vamos deixar essa aula à disposição e esperamos que ela sirva como estímulo para as pessoas lerem o seu livro e não para as pessoas assistirem a aula e não precisarem ler o livro. Então, mas pode estar certo que muito mais provavelmente vai ser um estímulo para que as pessoas leiam o livro, cujo título foi até bastante próprio, né, de Manual de Sobrevivência do Administrador Público. Se houver disponibilidade da sua parte, nós gostaríamos de fazer algumas questões, né? Se tiver disposição para nos atender. Nós vamos dar preferência aqui primeiro aos docentes da área. Nós somos em 5, né? Somos eu, que sou professor na área de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP, o Estevão Horvath, que também é meu companheiro já há quase 30 anos no Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP, estamos nos esforçando nessas décadas todas aí para estimular um pouco mais, de fomentar os estudos na área do Direito Financeiro. O Tiago Mahara, o nosso companheiro aqui do Direito Administrativo, né, que é responsável pelo Direito Administrativo na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. O professor Gustavo Justino, que atua no Direito Administrativo na USP, que infelizmente hoje está com problema de saúde momentâneo e não pôde participar. E o André, que fez toda a sua carreira acadêmica no Direito Financeiro, mas hoje abriu os horizontes para o Direito Administrativo e para essas áreas intermediárias entre o Direito Financeiro, Administrativo, outros ramos do Direito e também Administração Pública e Gestão, né? Já que a nossa área do Direito Administrativo e do Direito Financeiro, ela guarda uma interdisciplinariedade, principalmente com a Administração Pública, que, inclusive, deve ter percebido, doutor Valdir, eu acho que isso deve ter sido notado, o senhor deve ter notado que é uma coisa até misteriosa, que eu tenho explicações, mas não muito, de por que nós temos uma administração pública tão gigantesca e até sofisticada como a brasileira, mas o mundo acadêmico na área da administração pública ele é muito pobre. Nós praticamente sequer temos faculdades de administração pública, né? Então, eu acho que essa é uma outra, além do direito financeiro ser um ramo do direito que ainda tem uma demanda não atendida, eu sinto que a administração pública também, né? A gente vê que os administradores públicos são formados muitas vezes pelas próprias escolas que são feitas dentro da administração, e o mundo acadêmico está devendo muito com relação a isso. Também é um estímulo que nós temos feito para intensificar maior e ampliar o horizonte no âmbito da administração pública. Então, agradeço mesmo a sua colaboração, é extremamente valiosa. Prazer. Eu vou só fazer uma pergunta de caráter curto e genérico, vamos dizer assim, né? O que nós observamos no âmbito aí da atuação da administração pública e que tem relação com a nossa disciplina, com o que nós pretendemos estudar, é a partir, digamos, quase que de uma queixa, né, dos gestores públicos que está levando ao apagão da caneta, no sentido de que, quando você tem um administrador público bom, correto, que procura fazer as coisas corretamente, ou seja, está agindo de boa fé e com competência, ele tem muita dificuldade nesse aspecto, porque você tem muitas normas que ainda não estão bem concatenadas, permite uma abrangência muito grande dos órgãos multiplicados de fiscalização, de dar uma interpretação própria para isso, criando uma insegurança jurídica
fazendo com que eles atuem de forma pulverizada e própria, né? Então, nós estávamos falando nesse início da aula que nós apresentamos o curso, que existe legislação penal, que é um regime jurídico penal, com uma justiça penal, nós temos a justiça administrativa, vamos já chamar assim, dos tribunais de contas, que tem um regime jurídico próprio, né? São princípios próprios, regras próprias, e assim também com a improbidade administrativa, com o direito civil, ou seja, uma ampla gama de ramos que são separados, né? Eles têm regras próprias, princípios próprios, e formam caixinhas estanques que permitem uma interpretação da norma que eles fazem com muita tranquilidade dentro da sua área de atuação. Mas isso prejudica muito a atuação do gestor, que ele tem que fazer as coisas corretamente, e hoje há uma grande dificuldade de saber qual é o caminho correto a seguir. Soma-se a isso algumas queixas que a gente ouve na imprensa de que alguns órgãos não têm essa interação. Então, eu cheguei a ver algumas vezes alguns administradores que são surpreendidos, por exemplo, com uma ação de improbidade e dizem que sequer tinham sido ouvidos para dar explicação. Então, a minha pergunta é mais uma percepção pessoal da sua parte na gestão pública, de como está essa situação do gestor de boa-fé que quer atuar e desse relacionamento com os demais órgãos, se eles realmente apresentam uma dificuldade de querer colaborar com a gestão, se tem alguns ou parte dos órgãos que têm uma intenção de punir e não fazem questão de ouvir, de compreender o gestor, ou não, né? Se isso é mais uma versão dos gestores que acabaram se envolvendo em irregularidades e, na verdade, cometeram equívocos dolosos ou culposos, né? Qual foi a sua percepção na gestão a esse respeito? Veja, bom, primeiro, é uma pergunta importante e bastante difícil de responder, porque, como eu disse, a gente tem... nós temos várias administrações públicas no Brasil. Me parece que ainda a gente tem uma falha enorme do ponto de vista de qualidade na gestão e da própria supervisão do sistema de controle. O que aconteceu recentemente aqui, nessa questão da pandemia, é claro que a incerteza ela eleva o nível de risco e a possibilidade de erro. E você não tem todas as informações e evidências. Mas a gente viu desvios, né? Algo assim que é evidente que aconteceu. Então, é difícil generalizar. Eu não vou dizer que já não vi injustiças sendo cometidas. Conheço bons gestores responsáveis que tomaram as decisões que eu pessoalmente teria tomado e responderam por isso em ações de probidade, e que acabaram depois sendo arquivadas. Que para o agente de controle, o Ministério Público, não é uma ação, mas a justiça vai apreciar. Mas não se tem a percepção do impacto de uma ação de improbidade na vida de uma pessoa, principalmente uma pessoa honesta. E primeiro vai ter que pagar advogado. Advogado não é barato. Nem sempre a administração pública vai oferecer defesa judicial para esse servidor, ou ex-servidor, ou ex-gestor. Segundo, ele tem lá a preocupação do dia a dia. A reputação fica, principalmente hoje, que qualquer background check que se faça, as ações judiciais vão aparecer. Uma pessoa que está respondendo um processo de improbidade administrativa dificilmente vai conseguir uma posição, ou será vetado, inclusive no setor privado. Então, e me parece que em algumas situações, eu já vi isso acontecer, há um exagero, um descuido, um abuso, que é difícil até para o administrador depois correr atrás, né? Olha, houve aqui um abuso que não é permitido pela 8429, ou então agora pela lei de abuso de autoridade, mas ninguém vai enfrentar. Ninguém vai enfrentar o sistema de controle. Então, mas eu diria que esses casos de injustiça, vamos dizer, são exceções. Na maioria das vezes, eu acho que tem uma justificativa. E o que eu estou vendo aqui, o ministro Véder de Oliveira, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou dizer,
ministro, mas ele sabe que eu defendo muito a posição do tribunal, mas o que eu acho que talvez falte, e eu vejo que o Tribunal de Contas está caminhando nesse sentido, é que o sistema de controle ele não cuide ali do dia a dia da execução do ato administrativo. Ele cuide de avaliar a qualidade do ambiente de controle das organizações públicas. Isso acontece já em alguns países, né? Então, você ter uma doutrina de controle adequada, no que a doutrina de controle chama do sistema de controle nas 3 linhas de defesa. A primeira linha de defesa, segunda linha de defesa e terceira linha de defesa, com controle interno. Se você tiver um ambiente maduro de controle, você faz avaliação de mapeamento de riscos, você constrói as suas ações e políticas, as suas decisões considerando os riscos, você é transparente, presta contas, você monitora os resultados. Se não der certo e você tem um ambiente de controle maduro, a responsabilização ela deveria ser relativizada. O grande problema é que, quando a avaliação é feita há muito tempo depois, quem vai fazer esse julgamento, vamos dizer assim, das contas do administrador, talvez não tenha essa percepção no momento do nível de maturidade da organização, no momento em que o ato foi praticado. Então, por isso que eu pessoalmente acho que o sistema de controle deveria se posicionar como um doutrinador no primeiro momento, emitindo uma doutrina adequada de controle, garantindo que avaliando se essa doutrina foi internalizada, se ela está atingindo maturidade, né, para depois isso ser considerado na avaliação da prestação de contas. Eu tive até uma oportunidade, de falar com um secretário uma vez, que eu acho que o sistema de contas, de prestação de contas, precisa de um aperfeiçoamento do ponto de vista de diminuir a sua recorrência, não mais anual, mas na medida em que os atos pudessem ser praticados. Eu tive a oportunidade, né, no julgamento dessa ação em relação à medida provisória, que foi equivocada, que o governo federal encaminhou, em relação à relativização da responsabilização dos gestores, no caso da pandemia, de falar com o relator, o ministro Barroso, e que eu disse exatamente isso a ele. Em algumas situações, a prestação de contas deveria ser em tempo real. Quer dizer, na medida em que as decisões vão sendo tomadas, no caso da pandemia, por exemplo, o que nós colocamos de recurso para enfrentar a crise é algo inimaginável. E essa aplicação ela foi concentrada em algumas áreas do governo, que mereceriam, talvez, não só um controle em tempo real, interno e externo, mas, mais que isso, uma observação, um observatório, um controle social também, acompanhando o dia a dia, que desse conforto para o próprio administrador. A pior coisa desse discurso do apagão das canetas é a muleta, é a desculpa para não fazer. E isso é terrível. No final, quem é prejudicado é o próprio cidadão. E aí, na medida em que a gente tem essa pactuação entre o administrador, o sistema de controle, a prestação de contas para a sociedade civil, uma eventual responsabilização no processo de probidade administrativa, por exemplo, eu acho que é mais difícil. E se acontecer, eu acho que precisava, em algum momento, também ter uma forma de o administrador poder contar com um sistema de controle para ajudar na sua defesa. Em especial nas ações de probidade, todos nós sabemos que cada membro do Ministério Público é um ofício e pode tomar decisões da sua própria convicção, sem consultar, sem compreender de forma mais abrangente a atmosfera e o ambiente em que o ato foi praticado. Muito obrigado, doutor Valdir. As complementações acrescentam ainda mais e completam a aula. Obrigado. Estevão e Tiago, tem alguma consideração a fazer para abusar um pouco, mas não muito, do nosso palestrante?
Não, já foi devidamente abusado, eu acho. Bom, primeiro, excelentes palavras. Eu teria dezenas aqui de perguntas, mas não quero monopolizar. Eu só vou deixar duas, né? A primeira diz respeito à aleatoriedade do controle, né? Cada promotor um controle. Será, doutor Valdir, que nós não deveríamos falar de uma política pública de controle? Quer dizer, também exigir não só o planejamento na gestão, mas o planejamento no controle, inclusive com pontos de atuação e assim por diante? E outra questão o governo veio com a PEC aí com um pouco mais de relativização da estabilidade, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco isso, né? Em que medida a estabilidade tem relação com essas políticas de Estado e também com um pouco da questão da amnésia institucional. O que a gente sente no Estado é que as pessoas às vezes fazem um plano, mas esquecem ali o plano na gaveta, aí surge outro servidor que não sabe qual é o plano que está em vigor. Então, se o senhor pudesse comentar um pouco dessa questão da amnésia institucional, do esquecimento dos planos, eu agradeceria. Muito obrigado. Bom, primeiro, eu não tenho dúvida que a gente precisava dar uma organicidade para o Ministério Público. É terrível quando você tem, inclusive, internamente, brigas sobre comportamento. E eu acompanhei um pouco essas discussões dos acordos de leniência, e a gente vê a dificuldade que é você ganhar uma conformação que dê a possibilidade de uma interlocução única, né? Como ente, como órgão. Eu tive uma experiência interessante. Eu fui, como foi falado, eu fui presidente do INSS. A minha experiência mais enriquecedora do ponto de vista de gestão, que era comandar uma casa que enormes problemas, enfim. E que eu respondia a diversos ofícios do Ministério Público, que diariamente me cobravam. Tem que fazer a rampa de acesso na agência lá de Birigui, tem que fazer... Está faltando água na agência Z, a decisão do auxílio-doença não foi essa. Então, o que eu consegui fazer com eles? Por exemplo, eu consegui... Aqueles que eram mais... porque tem uma coisa também de identidade, eu acho que do procurador com um determinado tema, e alguns são mais incisivos em algumas pautas, né? E eu consegui fazer com eles um grupo de trabalho de interlocução periódica. Vamos tentar aqui organizar a nossa pauta de forma que eu consiga ir resolvendo as questões. Eu não vou resolver tudo, não tem como resolver tudo. Eu vou resolver aquilo que é possível. E aí eu vou escutá-los para definir prioridades. Então, essa organização acho que é necessária, ela é fundamental, né? Mas eu acho que a gente está muito distante de conseguir isso. Uma mudança constitucional é muito difícil nesse caso. Com relação à amnésia, você usou uma expressão interessante, mas isso acontece de fato. Eu passei por várias organizações que têm lá um mapa estratégico pendurado na parede, já vi calhamaço de planejamento estratégico feito por consultoria externa na gaveta. Assim, uma coisa que eu aprendi, Mahara, o planejamento, assim, primeira coisa, se você não embutir, colocar na cabeça das pessoas da organização qual é o propósito, qual é a missão, as coisas não acontecem. Então, essa questão do alinhamento, né? A comunicação é que garante o alinhamento, né? E transforma a estratégia em execução. Então, você sabe o que tem que ser feito. Você comunica, e o processo de planejamento tem que ser construído coletivamente, tem que envolver todo mundo. Se possível, todas as pessoas da organização, todas, sem exceção. Eu tive experiências fantásticas em relação a isso. Coisas assim que eu adoraria ficar aqui um dia contando para vocês. Mas, assim, quando você envolve as pessoas, elas se sentem também partícipes daquilo. Tem um sentimento de propriedade, é legítimo. Então, e aí, eu costumo dizer que o planejamento não precisa nem estar escrito, né? Ele tem que estar na cabeça, no coração e no estômago de todas as pessoas da organização. Eu uso essa expressão no livro, porque é difícil, mas assim, se você vivencia o dia a dia, você sabe qual é o papel, e você vai dando autonomia, porque a execução do dia a dia, somente numa unidade de entrega,
Não dá para ficar consultando o manual. Tem coisas que você tem que tomar decisão ali e você tem que estar preparado para isso. E uma certa discricionariedade, né, ela é necessária sempre. É impossível você ter uma norma que preveja no detalhe um caso concreto. Então, a norma ela é abstrata. E aí, no momento de aplicá-la ao caso concreto, eu preciso ter o preparo necessário para tomar a decisão e depois não ser questionado. Então, essa discricionariedade ela vem com ganho de maturidade, com compreensão de propósito, de objetivos que a organização tem. Então, para não ficar na gaveta, é participar e comunicar diariamente, cobrar resultado. Eu tinha um hábito, por exemplo, de ligar para a unidade mais distante que fosse para perguntar como as coisas estavam indo. Quando eu era presidente do INSS, por exemplo. Eu tinha um sistema de monitoramento que eu conseguia enxergar o que estava acontecendo dentro da unidade. Então, essa capacidade de observar, sem fazer dessa observação algo que gere apreensão nas pessoas da organização, não pode ser um panóptico, né? Aquela coisa, sorria, você está sendo filmado. Essa percepção de que você está lá para ajudar a construir, para fazer as entregas, e quando as pessoas se sentem assim, respaldadas nesse aspecto, sabem que podem contar com quem está acima, que estão seguindo o manual, tem o seu diário de bordo ali anotando as questões, o seu aplicativo hoje em dia, né, as questões que precisam ser registradas, precisam melhoradas, as coisas acontecem naturalmente. E o planejamento ele é vivenciado naturalmente também. Muito obrigado, Dr. Valdir, novamente. E eu até fico bastante feliz em ver essa sua, realmente, esses elogios e essas considerações pelo planejamento, porque foi, inclusive, objeto da minha tese, do meu último livro. Depois até ele passa aí, porque são livros gratuitos, né? E eu vou pedir ainda mais a sua gentileza para pelo menos mais umas 2 intervenções aqui, mas claro, fique à vontade. Claro. André, eu vou deixar para você para encerrar. Então, eu vou abrir a palavra para os alunos, e o primeiro pedido que foi feito aqui talvez seja o mais perigoso deles, viu, doutor Valdir? O Werder de Oliveira pediu para ele fazer um questionamento. Uma honra. É o que mais impõe medo aqui para os administradores públicos dos presentes, de modo que eu lhe passo a palavra. Werder, seja bem-vindo aí, fica com a palavra para fazer considerações ao doutor Valdir. Eu vou ver se eu consigo selecionar algumas perguntas aqui pelo chat, e depois eu já passo para o André fazer as considerações finais. Por favor, Werder. Primeiramente, doutor Valdir, a sua exposição foi muito positiva e eu acredito que nós concordamos em 99% de tudo que foi falado, né? Na verdade, eu não vou fazer um questionamento, mas apenas fazendo um complemento, que acho que é importante para todos os demais colegas da disciplina. O senhor chamou a atenção para 2 aspectos fundamentais, né? A preparação do gestor para ocupar os cargos, o planejamento, os controles internos. E, pela minha experiência no tribunal, essas são preocupações que o tribunal aponta em inúmeros trabalhos relacionados à administração. E o que nós vemos ao longo do tempo é a imensa dificuldade que a administração tem para formar e designar bem os gestores que ocupam os cargos de maior relevância e poder decisório, o problema dos controles internos, que é bastante acentuado em toda a administração, e o planejamento nem se fala. E isso não necessariamente por falhas de capacitação, ou negligência, ou omissão, mas pela natureza intrínseca das dificuldades de ter uma boa organização. Não me agrada essa expressão apagão das canetas, porque ela simplifica muito o problema na administração e na relação com os controles. Ela passa uma visão, no meu modo de ver, absolutamente equivocada, que o problema do apagão,
A dificuldade em decidir seria pela arbitrariedade das instituições de controle, o que é absolutamente, vamos dizer, não podemos fazer uma generalização do apagão e essa relação no país inteiro, mas eu acredito que a insegurança derive mais da expectativa de controle. O que eu quero dizer com isso? Independentemente de qual é a posição que um servidor público ocupa hoje, da mais simples à mais complexa, toda vez que a expectativa de controle aumenta, aumenta a ansiedade, aumenta a insegurança. Então, por exemplo, o controle social sendo mais efetivo, a cobrança da mídia, qualquer tipo de atividade pública fica numa expectativa de controle maior e, naturalmente, as pessoas se sentindo, vamos dizer assim, passíveis de maior questionamento por qualquer coisa, né? O senhor também foi da Receita Federal, como eu fui alguns anos atrás. Os contribuintes passam a ter mais receios e angústias ao preparar a sua declaração de imposto de renda, quanto mais sabem que a Receita Federal poderá identificar qualquer deslize. Então, essa ansiedade vem naturalmente hoje, cada vez mais, em função do controle que se aumentou em relação à administração pública, e não da arbitrariedade. Aumento da expectativa de controle. Agora, a arbitrariedade certamente pode acontecer num caso ou no outro, ou às vezes, em muitos casos, depende dos tribunais de contas, depende do Ministério Público, depende do Poder Judiciário, mas o que a gente precisa ter é uma discussão muito mais séria e leal nessa relação entre controle e administração, porque ela é naturalmente tensa, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser elevada a um nível de causar constrangimentos da administração. É preciso assim, uma relação muito profissional, né, entre os controladores e os administradores. Do ponto de vista do TCU, que em termos de tribunais de contas é o que eu posso falar com mais propriedade, tem uma característica que as decisões nunca são isoladas, diferentemente de um Ministério Público, onde um procurador pode adotar uma ação, tem mais liberdade. No âmbito do TCU e também dos demais tribunais de contas, como regra, tudo isso é mais colegiado, né? Uma eventual arbitrariedade cometida no começo de um trabalho pode ser solucionada mais à frente, pode ser evitada mais à frente. Então, essa é uma característica que minimiza eventuais erros nesse sentido, que não quer dizer que impossibilite, né? E um outro ponto importante é que essa relação entre o controle e a administração, cada vez mais profissionalizada, ela também sofre variações em relação a quem é que está conduzindo o trabalho de controle e, do outro lado, qual é o comportamento da administração. Nós temos relações que nós vemos ao longo do tempo entre a mesma entidade, né, o mesmo órgão público, em que, ora, essa relação é bastante tensa, ora, ela é bastante produtiva, né? Como o Tribunal de Contas da União já teve relacionamentos com a Petrobras, com o BNDES ou com outros órgãos públicos, em que a funcionalidade desse trabalho depende muito de uma relação bastante consciente de qual é o papel de cada um. Quer dizer, nunca esteve na visão do controle substituir o administrador. Mas é possível que em algum outro momento isso fique sob questão? Sim, mas isso não é um princípio do controle. No âmbito dos acordos de leniência, que nós tivemos que aprender a trabalhar com aquilo na medida em que a Lava Jato foi se desenvolvendo, havia divergência dentro do próprio tribunal, assim como há ainda hoje, sobre a melhor forma de conduzir aquele trabalho. Havia quem entendesse que não cabia o tribunal atuar de forma alguma, assim como havia não só no corpo dos ministros, mas no corpo dos auditores, visões distintas, né? E com o passar do tempo, essa discussão foi evoluindo e se chegou a uma nova instrução normativa, né? Ao final, eu gostaria realmente de dizer que a grande questão hoje na administração é como implantar esse ethos público.
que o senhor mencionou, né? Como não ter na administração oportunidade para que, no meio de uma pandemia, as pessoas não tenham o menor receio, nenhum tipo de apagão da caneta, como alguns, né? Ao contrário, com tudo acontecendo, Lava Jato acontecendo, Ministério Público mais atuante, tribunais mais atuantes, e ainda assim aconteceu o que aconteceu em vários lugares dessa natureza, né? Então, como trazer esse ethos público para dentro da administração? Essa seria uma pergunta que eu deixaria, que eu acho que é o cerne da boa administração. Como imbuir esse ethos público, tanto nos servidores que vão entrar, como nos servidores que estão aí, assim como evitar que servidores que, ao longo de toda a sua carreira, mantiveram esse ethos, percam esse ethos, o que nós vemos em várias estruturas da administração, quanto entram dirigentes que não mantêm esse ethos público. Né? São essas... Muito bem. Muito bem. Esse é um processo. O primeiro, assim, ministro, eu preciso dizer aqui, eu sou testemunha que o trabalho que o TCU vem fazendo de melhoria nesse relacionamento e de posicionamento do controle. E eu sempre defendi, e ao final do dia, quer dizer, não é a tensão entre as instituições. Eu acho que algumas pessoas, algumas lideranças acabam tendo uma visão equivocada do que é o controle e da importância do controle. E eu nunca enxerguei nos posicionamentos do tribunal uma interferência indevida na administração. Muito pelo contrário, e não é de agora. Eu sempre me socorri do tribunal em todas as medidas que eu tomei inovadoras. Por exemplo, o leilão da folha de pagamento do INSS, que não tinha previsão do ponto de vista legal, normativo, da forma, e fizemos juntos, consultamos, e foi um sucesso estrondoso, e se diminuiu a despesa e aumentou uma receita de uma forma... mas alguém poderia dizer, poxa, eu poderia ter ganho 3 vezes mais do que isso. Então, quer dizer, se a forma não é pactuada, principalmente no caso de inovação, eu tenho falado muito, né, nos fóruns que o tribunal vem fazendo, quer dizer, esses canais de diálogo para medidas inovadoras, eu acho que eles são muito importantes, né? E eu sempre vi o Tribunal de Contas muito aberto a isso. Respondendo objetivamente a sua pergunta, algumas medidas eu acho que a gente já tomou, por exemplo, no caso de estatais, você ter critérios para o preenchimento de posições, com a Lei 13.303, em que pese, de vez em quando, você vê os comitês de elegibilidade terem que se ajustarem para poder atender o pedido nitidamente político de colocar uma pessoa como assessor, como diretor de uma entidade, de uma estatal. Então, agora, eu não tem outro caminho. Aí, nesse caso, controle mais presente, né? E fazer com que as organizações... Porque quando você vê o chefe maior do executivo envolvido, é muito difícil você aplicar uma vacina, né, que a organização possa repelir aquilo. Eu hoje atuo muito em sistemas de integridade, compliance, a gente vê que esses sistemas eles criam um anteparo, um aparato para evitar que as lideranças ou qualquer pessoa dentro da organização pratique um ato em prejuízo da própria organização. Agora, quando você vê uma coisa sistêmica, é muito difícil. Agora, interessante que tem aquela coisa, a empresa está noticiando, olha, contratou a empresa que não tem histórico de prestar esse tipo de serviço, oferecer esse tipo de bens, e as pessoas sabem que aquilo está errado. Às vezes você não tem a prova, né? E aí talvez a gente demore um pouco para tomar as providências. No caso da pandemia, eu acho que foi até rápido, mas muitos recursos se perdeu, e pior que recursos, muitas vidas se perderam porque você não teve lá os instrumentos necessários naquele momento de crise, do ápice da crise. Eu aposto, então, quer dizer, você ter processos muito claros de qualificação, de requisitos de qualificação para preenchimento de posições, eu acho que é essencial. Nós temos que pensar que a grande maioria dos municípios brasileiros, estados, em alguns casos estados também,
Você não tem que ter não pode ter um nível de sofisticação, senão você não vai conseguir preencher essas posições. Tá? Um processo de formação, as escolas, governo, academia, a gente precisa dar celeridade. E eu não estou falando dos cursos assim sofisticados, algo que as pessoas entendam o dia a dia da administração pública, como tomar decisão baseada em evidência, como fazer gestão de riscos, né? E o envolvimento da sociedade. Eu vi alguns casos, como na CGU, e uma consultoria recente que eu fiz, em parceria com a GV, algumas unidades de educação, né, nos municípios, funcionando muito bem, porque a comunidade está junto, está acompanhando, sabe o que está sendo feito, né, como é que o dinheiro está sendo gasto. Isso legitima o próprio administrador, porque até pode ir lá um órgão de controle e falar, não, a coisa está errada, mas se tem a comunidade que é atendida, ela está satisfeita, ela age em prol do administrador também. Então, essa aproximação com a sociedade, que é o destinatário da política pública, o controle social, que eu acho que a gente precisa dar um outro salto, quer dizer, trazer o cidadão para a mesa de decisão, tomar decisão de forma coletiva, isso legitima e diminui o risco de desvio de conduta. E celeridade, né? Eu acho assim, esse acompanhamento do dia a dia da gestão é essencial que seja feito pelo sistema de controle. E eu acho que é possível. Vocês, no tribunal, já têm um aparato tecnológico que consegue monitorar licitações, contratos, de uma forma muito presente, e interrompendo, inclusive, procedimentos que você tem suspeição. Aperfeiçoar isso com o uso de tecnologia, inteligência artificial. E agora, e a outra coisa, os administradores que não se comprovam como aptos para exercer uma função, em alguma medida a gente precisa ter medidas, a gente tem que ter medidas mais drásticas de afastamento dessas pessoas. Não é possível. E aí, falando como administradores, a gente não pode colocar no mesmo nível alguém que está lá pega um desafio enorme, que todo ano tem que melhorar um pouquinho, daquele que entra para poder aprontar e fica pouco tempo no cargo e vai embora e não está preocupado de ser pego porque ele está lá para isso mesmo. Né? Então, a gente e o sistema acaba tratando os dois casos, do ponto de vista da responsabilização administrativa, da mesma forma. Então, a gente precisava ter medidas que eu vejo que o Tribunal de Contas da União está tentando, cautelares de afastamento de pessoas, de administradores, um pouco mais rígidas, quando você tem evidências, tomando decisões colegiadas, né, você tem evidências de que as coisas não estão bem ali naquele órgão. E o administrador, o governador, o presidente da República não tomam providências. Muito obrigado, doutor Valdir. Eu vou só pedir desculpa aos demais alunos, eu realmente não quero abusar do horário, mas eu tirei uma cópia aqui do chat, doutor Valdir, e eu vou lhe passar as perguntas, eu fico à vontade aí para transmitir as respostas, depois eu repasso para os alunos, então não vou abusar mais da sua gentileza conosco e também dos compromissos dos demais alunos. Eu aproveito a oportunidade para ratificar meus agradecimentos, será sempre muito bem-vindo às nossas aulas, esperamos ter outras oportunidades, eu acho que uma disciplina como essa ela vai voltar a ser ministrada pelo problema que ela apresentou e pelo interesse que demonstrou, então certamente esperamos contar com a sua colaboração como professor, como doutrinador, que já é aí com o seu manual de sobrevivência. E, então, eu deixo aqui meus agradecimentos, mas eu vou passar a palavra para o André, né, para fazer as considerações finais, para fazer os nossos agradecimentos finais, mas não queria deixar esse agradecimento especial aqui, meu pessoal. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Estou sempre à disposição, e mais do que... eu gostaria muito de acompanhar para aprender. Eu tenho... Todos nós precisamos aprender, continuar aprendendo. E seria um prazer enorme poder continuar discutindo com você. A sala é e será sempre sua. Você pode estar certo disso. Obrigado.
Tudo bem, só para fazer encerramento, eu gostaria de divulgar o Manual de Sobrevivência do Administrador Público, né, a obra do Dr. Valdir, que foi editada este ano pela Trevisan Editora, e contou com a minha colaboração, com a da Patrícia Aldi e do Luiz Henrique Fanan, em que na obra são expostas aí as dificuldades, né, que foram trazidas na apresentação e os 10 passos para o administrador público poder sobreviver, né, a uma gestão cada vez mais difícil, como foi apontada. E queria aproveitar também para a gente tirar uma foto, né, e agora, para estarmos em compliance com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, então quem tiver confortável, puder ligar a câmera, a gente divulga só quem ligou a câmera, né, quem não estiver confortável, é só desligar a câmera que não será divulgado. Então eu vou tirar um print aqui, e depois a gente vai repassar no grupo e repassar, claro, para o Dr. Valdir. Deixa eu só pentear o cabelo. Pois é. Aguardamos. Então, 1, 2, 3. Pronto, já tirei aqui e já depois repasso a todos. Então, muito obrigado, Dr. Valdir. Não sei se quer fazer alguma consideração final antes de encerrarmos oficialmente aqui a sua palestra. Só agradecer, eu adorei, foi uma honra. Gestão pública é algo que para mim é cativante. Hoje, eu aposentado, advogado, mas ainda milito para que a gente construa no Brasil uma administração pública que cumpra o seu papel. E eu queria depois, professores, mandar aí alguns exemplares do livro para os alunos, e que na verdade, um manual prático, dicas, como se comportar como administrador público, que contou com um prefácio do Jorge Gerdau e o pós-fácil do presidente do Tribunal de Contas, José Múcio Monteiro. E, mais uma vez, estou à disposição sempre. Muito obrigado pela oportunidade, e foi uma grande honra. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Dr. Valdir. Até logo.